vocês. Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões, do canal Papo Técnico. Uma visita aí mega importante aí de um grande amigo, lançando aí um livro aí, né? Nós vamos conversar sobre o livro Ferramentaria, a importância de gestão, estratégia e pessoas na construção do futuro. 40 anos de experiência e inovação. Luiz Carlos dos Santos, tá aqui, ó. Vamos falar um pouco desse livro, tá? Depois vamos passar melhores informações aí para quem estiver interessado em comprar o livro. E aí, Luiz, tudo bem com você? Tudo ótimo, meu amigo. Legal. Excelente. Bom falar com você. Luiz, fala um pouco aí de você, sua trajetória aí, antes de eu começar a fazer as perguntas para você. Ah, legal. Eu sou como eu costumo tratar carinhosamente meus amigos, sou um dinossauro do segmento de ferramentaria, transformação de plástico, né? Estou nesse segmento aí desde 1978. Comecei no departamento de projetos e aí evoluí naturalmente aí para a gestão de empresas aí em várias ferramentarias. Trabalhei em ferramentarias de pequeno porte na década de 80 em São Paulo, Zona Sul, e aí depois de uma carreira numa multinacional, eu resolvi vir para o interior de São Paulo. E aí fiz carreira em algumas empresas aí no interior de São Paulo, algumas ferramentarias e também multinacionais. E hoje eu estou aqui no interior de São Paulo cuidando da operação industrial de uma empresa que faz gaiola e produtos para a linha PET. Então, eu já tenho um pouquinho de conhecimento aí no segmento de ferramentaria e estou aí, continuo aí aprendendo cada dia mais um pouco. Legal, você vai contar isso aí para nós agora. Diz uma coisa para mim. Qual que foi a motivação aí para você poder fazer esse livro aí? Conta um pouco para gente. Então, meu amigo, na realidade, eu trabalho muito em reflexão, né? Eu sou inquieto, eu gosto de tentar entender como é que as coisas funcionam e por que funcionam, às vezes de uma forma não tão satisfatória. Então, eu já tenho publicado aí, eu fiz um blog em 2009 e comecei a publicar assuntos relacionados ao tema ferramentaria. Com o advento do LinkedIn, se eu não me engano, também em 2009, chegou uma certa época que o LinkedIn lançou uma ferramenta de publicação. E aí eu comecei a publicar artigos também no LinkedIn. E aí um amigo do LinkedIn falou: Luiz, você tem muita matéria, por que você não publica um livro? Eu falei, cara, nunca pensei sobre isso, mas de repente um dia, e aí veio a pandemia, né? Com a pandemia eu tive que ficar em casa, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou compilar todas essas minhas informações, fazer uma costura com informações estratégicas importantes de escritores importantes, né? E relatar um pouco da minha experiência, fazendo um contraponto com a minha experiência profissional, com aquilo que o mundo acadêmico distribui aí com os compêndios e os livros aí que estão na livraria. E aí saiu essa obra aí, esse livro aí. Obra de arte. E olha que engraçado, né? Foi assim que eu te conheci, você publicando. Eu acompanhei uma publicação sua no LinkedIn, né? E aí eu gostei e comecei a entrar em contato com você. E aí daí também foi na mesma época que eu comecei até publicar alguns temas também voltados para a área de injeção. Legal, que Você vê interessante. como é grandioso você compartilhar conhecimento, né, meu amigo? Eu Verdade. fiz vários amigos no LinkedIn e no blog que eu tinha, que eu não tenho mais, não alimento mais aquele blog, mas eu fiz vários amigos, conheci várias pessoas interessantes, fiz vários relacionamentos por conta disso, estar compartilhando meu conhecimento, né? Legal. Vamos lá com mais uma pergunta aqui, ó. Você pode fazer um comparativo da gestão atual das ferramentarias com a sua época, nos anos 70, 80 e 90? O que você acha? O que mudou? Como que tá? O que mudou muito hoje é a facilidade do acesso ao conhecimento e, é lógico, a aplicação de alta tecnologia, né? E hoje o acesso a ela ainda, apesar de ainda estar limitada, mas já é mais fácil, né? E eu costumo dizer o seguinte, né? O Brasil é um país muito jovem e como indústria mais jovem ainda. A indústria no Brasil começou na década de 50, né? Então, se a gente for levar em consideração, quantos anos nós temos de indústria no Brasil? E a ferramentaria é muito mais jovem ainda.
porque a ferramentaria começou para valer quando as montadoras foram instaladas, né? Então, naquela época, nós estávamos na fase de aprendizado, nós só fazíamos aquilo que nos orientávamos a fazer. Então, eu lembro muito bem que na década de 80, 85, tinha muito checklist padrão para ser preenchido. Ainda tem hoje ainda os cadernos de encargos, mas naquela época a coisa era muito mais rígida, né? E escola técnica eram poucas, né? Senai, com o conteúdo programático deles, sistema metodológico, que ainda continua sendo uma excelente escola, mas era um padrão. Então, você tinha que seguir aquele padrão, se você saísse fora daquele padrão, você estava morto, né? Então, era a época realmente da mão de obra, né? Onde as habilidades comportamentais não eram tão utilizadas, mas as habilidades manuais, através do ensino na escola Senai, era muito mais valorizado. Então, o profissional em si era muito mais valorizado nesse sentido, né? E hoje não, né? Hoje a coisa está diluindo um pouco em termos de uso da mão de obra e avançando mais no uso e no emprego de tecnologia, né? A tecnologia está avançando. Então, a principal diferença que eu vejo hoje com respeito à ferramentaria é o emprego da mão de obra e, hoje em dia, o que eu falo bastante é o emprego da mão de obra. As Legal. empresas estão valorizando hoje mais quem pensa do que aquele que executa com serviço braçal. Você fala bem isso no seu livro aqui, né? Pacote. Tem um capítulo aqui que você fala bem. Eu não vou falar do livro todo para não dar spoiler, né? O pessoal que estiver interessado tem que comprar o livro para ver. Então a gente vai passar aqui alguns pontos aqui. Outra coisa, você também fala no seu livro também. Hoje, para a indústria brasileira, a ferramentaria, né? Ela ser mais competitiva. O que você acha que atrapalha? A China ou a nossa carga tributária? É, isso é um problema seríssimo, né? Porque todo mundo costuma jogar a culpa nos dois fatores, né? Isso A China é culpada e o tributário também é culpado. Eu costumo dizer hoje, o pessoal tem comentado bastante, que a carga tributária é o nosso ambiente de negócio. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Esse é onde nós estamos inseridos. Então, nós estamos concorrendo dentro do nosso mercado com o nosso parceiro que também sofre a nossa carga tributária, né? Não vou colocar aqui, é lógico, alguns fatores que às vezes são um ponto fora da curva, mas no ambiente normal de negócio, nosso concorrente é o vizinho, né? Do lado do muro, da cidade, do outro extremo do país, mas também ele vai ter a mesma carga tributária. E a China, ela está fora do nosso mercado, só que ela tem uma vantagem competitiva extremamente alta, que é o incentivo do governo, e a população lá que é enorme, que grande parte dela que está ativa economicamente hoje, até 15 anos atrás, elas estavam na roça e não tinha oportunidade de crescimento social, pessoal, porque o governo limitava. A partir do momento que o governo lá incentivou a industrialização do país para fornecer para o mundo, todo mundo viu aquele momento como uma oportunidade. Então, trabalhar para ele 12 horas lá é a coisa mais natural do mundo. Então, assim, o que ocorre hoje? É o imposto que faz o Brasil não crescer? Não. É a China? Não. A meu ponto de vista, o que falta para nós aqui é nós querermos ser melhores, com o recurso com que nós temos. Fazer a coisa que nós fazemos hoje, não como padrão de ontem, mas aplicando conhecimento, prática, tentando inovar com aquilo que a gente pode fazer hoje para entregar melhor amanhã. Entendi. Isso aí é Então, importante. o nosso concorrente somos nós mesmos. Verdade, verdade. Tem um tema aqui no seu livro também que eu achei bem interessante. Você fala do novo ambiente de trabalho, mão de obra versus mente de obra. Fala um pouco disso para gente. Ótimo, ótimo. Dentro do critério, dentro da evolução aí acadêmica, inclusive, e dentro da evolução dos estudos, a gente tem aí, são 3 níveis de motivação: motivação 1.0, 2.0 e a 3.0. Daniel Pink, no seu livro Motivação 3.0, ele relata muito bem tudo isso, né? A motivação 1.0 era a sobrevivência, na época qual a gente não tinha ainda a sociedade muito bem regulada e organizada, onde você, para sobreviver, você brigava, lutava, caçava individualmente. A evolução 2.0 trouxe a você querer participar
de alguma coisa um pouco mais grandiosa, né, que te favorecia em termos de conforto. Por exemplo, quando começou a surgir as primeiras indústrias, né, como organização. Então, os artesãos, né, as pessoas que trabalhavam na roça, viram a indústria com o nome lá estampado na frente, como sendo um local de trabalho onde ele poderia entrar, receber benefício, trabalhar com um limite de horas pré-definido, pouca ou grande quantidade, isso independe, mas tinha o conforto de saber que se ele cumprisse aquele horário, ele recebia, que é a 2.0. E a 3.0, que é o que nós estamos hoje evoluindo já para 4.0, que é você participar de algo grandioso e também contribuir com seu comprometimento ou com a sua autonomia para entregar alguma coisa de valor para alguém dentro de uma organização. Então, eu comento que hoje as organizações não podem ser somente o modelo onde alguém vai lá executar alguma tarefa de acordo com o que alguém já pré-definiu. Né? Eu chamo isso de fazer o mínimo necessário. Se eu chegar na empresa e atender os padrões que a empresa me coloca e cumprir com o horário que a empresa me dá, eu faço meu mínimo necessário, recebo meu salário e vou embora para casa contente e satisfeito. A molecada que chega hoje, eles querem um ambiente de desafio, eles querem um ambiente onde ele possa ter autonomia para tentar fazer alguma coisa diferente, entregar mais e melhor e serem valorizados por isso. E isso hoje só é possível se a gente quebrar esse padrão de que o ser humano é um recurso como se fosse um robô, aonde ele vai receber uma sequência lógica de informação qual ele vai repetir, executar uma tarefa e entregar um produto pronto. Essa é a mão de obra, né? É o ser humano sendo tratado como um robô. Eu coloco no livro, em algum ponto, não lembro que página que é, que o modelo de trabalho de hoje ele foi elaborado lá em 1800, 1780, como se fosse para ser feito por robô. E naquela época ninguém nem pensava em robô. E hoje, nós estamos em 2023, é como se tivesse uma rotina para um robô executar. Então, hoje, qualquer máquina, dependendo da atividade, faz o trabalho com muito mais perfeição do que o ser humano. Então, o ser humano hoje não é mais um recurso, o ser humano hoje é fonte, né? É fonte de criação, é fonte de inovação, e a principal ferramenta do ser humano e do trabalhador hoje, que antigamente era mão de obra, são os braços, né? Hoje é a mente de obra. Quanto mais a pessoa tiver autonomia para resolver, mais ela vai pensar, idealizar, projetar e bolar alguma coisa diferente para entregar. Então, o ferramenteiro hoje, principalmente, se ele não utilizar a sua mente de obra, ele vai estar totalmente ultrapassado. Legal. E assim, é interessante também ele não só ficar bitolado ali no setor dele, mas sim conhecer o processo da empresa como um todo, porque isso aí também ajuda a ele no seu desenvolvimento e a empresa também, né? Exatamente. Eu vou até um pouquinho além. No livro, talvez eu sinta isso também. Eu chamo que as empresas hoje deveriam ser formatadas não em departamentos, mas em círculos de excelência, né? Ou núcleos de fabricação. O ferramenteiro ou a pessoa que trabalha no ambiente de ferramentaria, ela deveria ter a liberdade ou ter autonomia para conhecer os seus clientes. O ambiente de trabalho, o ambiente empresarial, o ambiente de negócio do seu cliente. Porque em cima disso ele vai saber qual é a real necessidade do cliente. Porque o cliente, de repente, ele pode ter uma noção de um problema que ele tem a trazer para a fermentaria resolver, mas quem está de fora pode ter uma outra ótica e uma outra leitura daquilo que o cliente necessite como solução. Então, o ferramenteiro realmente tem que sair fora desse negócio que eu sou o torneiro ferramenteiro, eu sou o ajustador, eu sou o ferramenteiro, eu sou o programador. Eu defendo hoje, toda vez que eu monto uma equipe ou eu trabalho com uma equipe, eu falo que o pessoal é um integrante de um setor ferramentaria ou de uma fábrica ferramentaria, é o profissional de ferramentaria, independente daquilo que ele contribui. Aquilo que ele entrega e a qualidade daquilo que ele entrega que vai valorizar esse profissional. Entendi. E aproveitando que você está falando do ferramenteiro, qual que vai ser o futuro do ferramenteiro, dessa profissão? O que você acha?
continua, vai continuar com certeza, cada vez mais qualificada. Agora, a valorização vai depender de vários fatores. A gente tem que levar em consideração, por exemplo, que a China chegou forte para mudar toda a estrutura de ambiente de trabalho em todas as nações. Então, o pessoal, os ferramenteiros, principalmente aqui no Brasil, nos grupos de trabalho, nos grupos de WhatsApp, de outros grupos que tem aí, o pessoal reclama muito que o ferramenteiro não ganha mais tão bem, o ferramenteiro já foi mais valorizado. Sim, já foi mais valorizado, mas por quê? Porque na época, na década de 70, na década de 60, na década de 80, haviam-se muito poucos ferramenteiros. E a tecnologia, na época, aqui no Brasil, era tecnologia precária. Então, a mão de obra do ferramenteiro era muito valorizada, sim. Hoje em dia já não é mais assim, porque, primeiro, o mundo passa por uma crise, não é só o Brasil. Os Estados Unidos está em crise, a Europa está em crise, a China ainda está em crise. Um país que crescia 6% do PIB ao ano está crescendo 2,5%, 2%. Né? Então, eles também evoluíram bastante. Tem gente lá que já acha que está ganhando um salário muito pouco, já estão aumentando o salário. Então, assim, o ferramenteiro, hoje, ele pode estar desvalorizado por conta da crise mundial e de uma outra característica importante. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização. Os últimos governos tiraram o foco do olho da indústria para o agronegócio. E o agronegócio hoje, a demanda, a necessidade de mão de obra é bem menor do que um ambiente industrial. Então, a partir do momento que o governo, que a sociedade também se unir para lutar por uma industrialização do país, para nacionalizar alguns componentes da indústria automotiva, por exemplo, da indústria da linha branca, para que haja mais empresas no Brasil, vai ser natural que o ferramenteiro volte a ganhar um salário melhor, comparativamente com outros países também. Mas esse profissional vai ser um profissional totalmente diferente daquele que nós vimos há 10 anos atrás. Tá? Aquele ferramenteiro com a turbininha, com a reguinha de ajuste, a pastinha de ajuste, esse ferramenteiro, a tendência dele realmente, não que ele vai acabar, mas ele vai ter que se transformar. Né? Eu sou da época ainda que o ferramenteiro falava, o quê? Essa máquina aí vai fazer o serviço de ferramenteiro, mas nunca. E hoje você tem molde que você usina ele, e monta, aperta parafuso, manda para a máquina, a peça sai praticamente pronta e aprovada. Verdade. Às vezes o ajuste fino é mínimo, né? É mínimo, e mesmo assim o ajuste fino às vezes é necessário porque o projetista ou o programador de CNC não tem o conhecimento e a profundidade necessária para pôr o molde para trabalhar sem ajuste. E aí que eu falo que o ferramenteiro hoje, a mente do ferramenteiro é muito importante. Porque se o ferramenteiro se reunir com um projetista de produto, com um programador de CNC, discutir o projeto, antes de executar, muita coisa pode ser resolvida lá no ambiente matemático. Verdade. Para evitar problema futuro ou desgaste de tempo futuro. Então, hoje no Brasil, eu digo muito isso, a gente não vai conseguir concorrer com molde de para-choque, de painel de carro, com a China ou outros mercados que têm tanta tecnologia nesse sentido. Né? Mas moldes pequenos, moldes que tenham que ter problemas resolvidos rapidamente aqui dentro do país, vai ter muita ferramentaria que, se estiver preparada para isso, que vai ter muito trabalho, como já tem hoje em dia, né? Verdade. Aproveitando que você falou desses três profissionais aí, o ferramenteiro, o projetista, né, o programador, você acha que ainda falta sinergia na indústria dessa Com galera, certeza, desse pessoal? com certeza, com certeza. Eu falo para o pessoal, eu comento com o pessoal aí que nas minhas palestras, no bate-papo nas empresas que eu atuo, que nós temos as duas doenças do século que têm atrapalhado muito o desenvolvimento de profissionais no mundo e no Brasil principalmente, é o egocentrismo, Sim. né? Que é latente, né? E a ansiedade. Esses dois, eles acabam com o profissional, principalmente no ramo de fermentaria. O pessoal fala assim, o ego, não é o ego.
O ego faz parte da psicologia e é o equilíbrio, mas o ego desviado, né? O ego deslocado para o egocentrismo está matando o profissional de ferramentaria. Matando em que sentido? É esse desvio que está fazendo com que os profissionais de ferramentaria sejam desvalorizados. Tá? E o problema é isso, o problema do profissional? Não, nós somos educados dessa maneira, né? Nós somos treinados dessa maneira. A gente foi colocado dentro de uma escola para fazer competição. Quem for melhor que o outro vai tirar uma nota maior e vai ser mais valorizado, vai receber prêmio. O professor, o mestre, estava lá na frente como sendo o dono de todas as razões, e para baixo dele que tinha os alunos. Então, quebrar isso é muito complicado. Quem fez Senai lembra muito bem como é que era. O mestre, o professor, e aí a competição para ver quem é que fazia melhor aquele carrinho, aquele chuveiro, aquele martelo, aquele componente, para sair lá na frente como sendo bonzão. E isso, infelizmente, hoje repercute no ego. Né? Você vê gente, o fermenteiro quer ser melhor um que o outro, dentro da própria empresa, competindo um com o outro. Eu cheguei numa empresa para gerenciar um departamento que um ferramenteiro veio até mim e falou: Luiz, aqui é o seguinte, a gente recebia prêmio por cada molde que a gente entregava. Ah, poxa, legal, assim é. Mas e o molde, como é que vocês faziam? Não, a gente fazia aí, molde cada 2, 3 meses, a gente entregava um molde. Eu falei, cara, e como é que era esse lance de competição? Não, é assim, né? Que tem um fermenteiro tal, que ele é bom, mas não tão bom que nem eu. E aí, depois do tempo, eu fui descobrindo que cada ferramenteiro, por causa da sua competição, cada ferramenteiro boicotava o outro. Na mesma equipe, na mesma empresa, né? Um boicotando o outro. Quer dizer, tive que quebrar isso com conversa, mostrando que a equipe é mais importante, etc, etc. Então, o ego hoje e a ansiedade de querer fazer mais, para entregar mais, para ser melhor que o outro, é o que mata o profissional hoje em dia. E todo mundo perde, né? Eles perdem, a empresa também perde, né? O país perde, O se país você for perde, pensar bem. Tem muita verdade. coisa que vai para fora do país hoje, porque quem está comprando molde reclama que a fermentaria não atende, que o dono da fermentaria é arrogante e fala que ele é dono de todas as verdades, não entende, não escuta aquilo que o cliente quer. Então o cara prefere mandar para a China, porque ele vai ter o mesmo problema, mas ele vai viajar, vai conhecer outra cultura, vai passar 15, 20 dias fora. Então, para que ele vai ali no Zé, de 200 quilômetros, pegar trânsito na Marginal Pinheiros, por exemplo, se ele pode pegar um avião e ficar 15 dias viajando lá fora e tendo a mesma dor de cabeça? Então, o ferramenteiro precisa ter consciência nesse sentido. Né? Verdade. O pessoal precisa entender que nós estamos aqui, por exemplo, as ferramentarias, para tratar das dores do cliente, né? Para entender o Exatamente. que ele precisa. Né? Exatamente. É até clichê falar isso, mas assim, para ter um trabalho com qualidade e atender além das expectativas. Né? Parece que, Correto. parece que é clichê falar isso, mas parece que a pessoa não entende. Né? Então, às vezes, tem essa dificuldade, né? Também, né? Eles não entendem porque o ego deles, eu chamo isso de miopia de ego, né? Uhum. Eles acham que são bons em tudo aquilo que eles fazem e esquecem o que está acontecendo lá fora. Eu chamo É, isso de miopia de ego. Né? O cara tão inflado o ego dele, tão inflacionado o ego dele, ou da empresa, ou do dono da ferramentaria, né? Afinal de contas, o cara montou uma ferramentaria, não é isso? verdade. Então, se o cara montou uma ferramentaria, ele se sente o Deus, porque a ferramentaria é um dos segmentos, ou o departamento, ou a empresa, de suma importância em qualquer cadeia industrial, meu amigo. Eu Verdade. coloquei esses dias aí no LinkedIn, menos de 2 milímetros, 2 centímetros, você tem um toque de ferramenteiro, entendeu? Então, é uma dos segmentos industriais mais importantes que tem, é o de ferramentaria. Então, o cara que investe, o cara que compra máquina, equipamento, que põe põe um nome, ele se acha um deus, entendeu? E isso acaba matando ele mesmo. Né? É a miopia de ego, infelizmente. E agora falando de ferramentaria aqui, você acha que as nossas ferramentarias no Brasil estão preparadas para lidar com esse mercado globalizado, competitivo? O que você acha, na sua opinião? Não, não, muito poucas. Muito poucas estão aí já com digital twin,
muito poucas têm com uso pleno ou quase pleno das suas máquinas CNC, tanto de 2,5 eixos, como de 3 eixos, como de 4 eixos, como de 5 eixos. Né? Muito poucas ferramentarias investem no potencial humano, na capacidade humana, com treinamento, até com autonomia, né, para que a pessoa possa ser criativa com aquilo que ele está proposto a fazer. Dá para se contar no dedo e essas ferramentarias estão entupidas aí até o final do ano tranquilamente. Né? Se você pegar o Christian Dillman, por exemplo, que é uma referência de mercado, por ele estar à frente da Binfair, pergunta para ele, tem algumas ferramentarias em Caxias, eu tenho certeza que ele vai falar assim, os caras lá estão em serviço até março do ano que vem. Porque a gente está investindo em ferramentaria, tecnologia e tudo mais. O restante do pessoal, meu amigo, uma grande parte deles estão parados no tempo. Inclusive aquela ferramentaria que eu chamo de ferramentaria cativa, né? Que é aquela ferramentaria que está dentro de uma empresa transformadora. Né? Tem algumas empresas aqui no Brasil que percebem que é estratégico ter uma ferramentaria internamente, eles ainda mantêm. A grande maioria terceirizou, mas algumas mantêm. Mesmo essas que mantêm, eles ainda estão com a ferramentaria no padrão convencional de ferramentaria. Tem o departamento de projeto, tem o departamento de CNC, tem o departamento de preparação, tem o departamento de... Entendeu? São segmentados, sem sinergia, que não se conversam entre si e gastam muita energia nessa relação aí. Então, uma empresa como essa não compete aí fora, não tem como competir. Você tem uma ideia, no comecinho da década dos anos 2000, eu recebi numa ferramentaria que eu trabalhava um senhorzinho que ele estava fazendo o ajuste de um molde que ele tinha feito para Filtrosman, aqui em Indaiatuba. Eu perguntei para ele, poxa, como é que é essa ferramentaria? Ele olhou para minha cara e falou, tenho 3 centros de usinagem, 2 eletrosão. E quantos funcionários? Eu e meu filho. Eu falei, como assim? Meu filho programa as máquinas todas, corte a fio, erosão, penetração e CNCs, e eu vou lá montar, desmontar os moldes. Esse molde aí foi eu e meu filho que fizemos lá em 3 semanas. Um molde de tampa de elementos filtrantes, lá nos anos 2000. A Alemanha já estava segmentando o segmento de ferramentaria e pondo o pessoal para trabalhar com a mente de obra, cara. Agora, aqui no Brasil, nós ainda estamos tendo que contratar funcionário para fazer cada um a sua atividade. Fresador ferramenteiro, torneiro ferramenteiro, operador de CNC, preparador de material. Não vai sobreviver. É questão de tempo para realmente acabar. Entendi, acho que fica difícil. E aproveitando, até para fechar minha sequência de perguntas, para depois a gente falar aí, pessoal que estiver interessado para comprar o livro, tem manutenção preventiva nessas máquinas hoje? O pessoal cuida das máquinas? O que você acha? Uma boa parte deles, sim, né? Até porque o fabricante, para manter a garantia, dá uma indicação do que você tem que fazer, mas uma outra grande parte não está nem aí, meu amigo. Não só como ferramentaria, como no processo de injeção também, tá? No geral, né? É falta de cultura, falta de conhecimento e falta de visão de futuro. O cara investe numa máquina de 2, 3 milhões de reais e esquece que, de repente, ele vai ter que comprar um kitzinho de lubrificação que custa aí 6, 7 mil reais. Na hora que ele vai comprar, ele acha que é caro. Então, ele acha que ele é esperto, brasileiro, né? Vai lá, pega o que estava na máquina, substitui por uma graxa convencional e põe lá para lubrificar a máquina. Acha que é esperto, né? Ou então ele fala, não, isso aqui deve ser que nem bolacha. É para trocar em 8 mil horas, mas deixa eu dar mais um pouquinho. Aí roda 10, 12, 15 mil horas, entendeu? Aí a máquina começa a dar problema, a culpa é a máquina que não foi, entendeu? Então, com certeza não existe, uma boa parte não existe esse TPM ou uma programação. Na época que eu estava mais fortemente ligado na gestão da ferramentaria, eu fazia com que cada responsável por cada receptor, cada máquina nova que chegava, o cara ia fazer o comissionamento, pôr a máquina para rodar, falar para o cara, meu filho, vai lá e encosta. Agora é o momento de você perguntar quais os pontos críticos de fazer manutenção na máquina. Era o meu responsável e o responsável pela manutenção da fábrica. O cara não saía, o cara que foi fazer a liberação da máquina não saía sem antes conversar
e mostrar no catálogo técnico quais pontos que deveriam ter cuidado, né, para fazer a manutenção. É lógico que as máquinas mais modernas hoje, elas avisam, né? Uma luzinha lá vermelha dizendo aqui, ó, aqui é momento Tá de na você hora. trocar esse óleo, né? Mas, enfim, tem outros aspectos que são importantes. Por exemplo, eu tinha uma das empresas que eu trabalhei, eu utilizava uma máquina que ela chegava até 100 metros por minuto de velocidade. E uma coisa importante de fazer manutenção era a cortina telescópica, que fazia o movimento da máquina para um lado e para o outro e acompanhava para não jogar cabaco da área útil da máquina. É um recurso que precisa de manutenção. Às vezes você tem que parar, limpar, jogar um óleo, passar uma vaselina. Então, isso aí tem que estar dentro da tabela de controle de manutenção. Entendi. E o pessoal hoje aqui no Brasil, hoje não, né? Uma boa parte do pessoal aqui no Brasil compra a máquina, liga o botão e, ó, desce a lenha. Depois começa a reclamar que a máquina começa a desviar, dá problema, não dá acabamento. Verdade. Luiz, fala uma coisa para mim. Pessoal que tiver interesse de comprar livro aí, que está assistindo a gente no canal, quais são aí os sites aí que tem disponível aí as lojas online ou as lojas físicas também que estão disponibilizando seu livro? Fala um pouco para a gente. O principal canal de venda do meu livro hoje é a Amazon, Tá. tanto o físico como o eletrônico. No site do Google, acho que é o Google Play, eu não lembro bem o nome, mas onde você tem acesso a filme, a coisas desse tipo, você também consegue comprar o livro por lá. Tá? Eles direcionam para a minha editora, que é a Canal 6. E a própria Canal 6, ela também tem a livraria que ela vende. Então, são esses 3 canais hoje. Tá, legal. O No mercado final editorial do, está passando por... Oi? tá, no final do vídeo eu vou colocar o endereço, tudo direitinho para o pessoal também, tá? Entrar em Ótimo, contato. ótimo. Eu Se tenho puder colocar, essas se puder colocar o informações, link para mim, eu vou agradecer. tá? Ô Luiz, fala um pouco agora dessa nova fase sua profissional que você está começando aí. Fala um pouco aí desse projeto aí para gente. Legal, legal. Nessa empresa que eu estou agora, que eu estava atuando full time, né? Eu estava período integral, eu comecei a trabalhar agora somente três dias por semana. Então, eu estou vendo que é uma oportunidade de eu compartilhar um pouco do meu conhecimento para outras empresas, né? E aí eu digo que eu não quero ser consultor, não, nunca, pelo amor de Deus, não quero ser consultor. Na realidade, o que eu quero fazer, que eu estou me preparando há 40 anos, tentar apoiar equipes para que eles possam desenvolver atividades de uma forma diferente, né? Então, eu estou colocando meus próximos profissionais nesse sentido, de apoiar a equipe ou gestores para que eles possam fazer um trabalho de uma forma um pouco diferenciada, um pouco mais humana. Lembrando, né, Marcelo, que nesse período meu de 40 anos, nos últimos 15 anos, eu tive excelentes resultados nos trabalhos que eu participei, quando eu permiti, né, quebrando um pouco do meu ego, quando eu permiti que os profissionais fizessem o trabalho da maneira que eles achassem que deveriam ser feitos. Somente com o meu apoio, com o meu conhecimento, com a minha bagagem profissionais, apoiando e ajustando uma direção quando necessário. Então, assim, tem muita gente que vai ficar com raiva de mim, que eu vou dizer aqui agora, mas os profissionais de hoje, eles não precisam mais de gerente ou de chefe. Eles precisam de um propósito, uma direção e liberdade para atuar com os recursos que estão aí. Porque recurso, máquina, equipamento, software, todo mundo tem, todo mundo pode comprar igual. Agora, o grande diferencial competitivo que nós temos hoje nas nossas mãos é o cérebro. Deixa o pessoal trabalhar, vamos deixar a galera trabalhar. Com isso, a gente vai ter aí uma evolução muito grande, não só no nosso segmento de ferramentaria, mas na indústria no modo geral aqui no Brasil. Legal, é verdade. O trabalho flui melhor. No final do vídeo, eu também vou colocar aí os seus contatos para quem tiver interesse aí de fazer um trabalho com você aí que é importante. Você tem diversos cases, dá para compartilhar bastante conhecimento com o pessoal, não é verdade? Legal, legal. Luiz, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar fazendo aí esse bate-papo com você. Foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal aí do canal vai gostar. Quero pedir para o pessoal continuar nos seguindo aí nas redes sociais. Também vou passar os seus contatos aí das suas redes sociais
o pessoal também acompanhar você, porque você também faz postagem no LinkedIn, né? Sempre está postando Bastante. conteúdos aí muito, muito interessante, tá bom? Muito Eu obrigado. Você gosto. quer fazer algum comentário? Sim, eu quero fazer um comentário que eu acho que é muito importante, né? Marcelo, muito, mas muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado esse canal de comunicação, esse canal de compartilhamento de conhecimento. Eu espero que você cresça bastante com esse canal. Conte comigo quando necessário e parabéns pela sua iniciativa, meu amigo. Porque eu vou dizer vou dizer uma coisa para você. É muita pouca gente que quer compartilhar gratuitamente como você tem feito, gastando o seu tempo, colocando o seu tempo à disposição do pessoal aí. Então, pessoal, continue aí acompanhando os canais de comunicação do Marcelo, que é gente finíssima, e estamos juntos. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Legal. Uma coisa importante que você falou, né? Não sei se você vai lembrar, mas quando eu comecei esse canal, você me ajudou me dando os toques. Você lembra disso daí? Sempre que eu pedi opinião, Luiz, o que você acha aqui, ó, dessa postagem aqui? Eu fui aprendendo muito com você também. Tenho muito a te agradecer, tá bom? Ah, nós estamos juntos nessa daí, então. Legal. É isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aí a vocês. Chame aí seus colegas para poder acompanhar, para poder seguir aí o canal Papo Técnico, tá bom? Semana que vem tem mais novidade aí para vocês. Muito obrigado aí. Valeu, Luiz. Obrigado.